Você vai aprender física, eu garanto. Fera, continuando o nosso curso sobre força magnética, que começou nesse vídeo que está aqui falando sobre a regra da mão direita e que já teve força sobre carga, está aí também, e sobre as consequências dessa força magnética sobre portadores de carga em movimento. Agora a gente vai imaginar um fluxo de cargas, ou seja, uma corrente elétrica, e vai imaginar o que acontece, na verdade vai determinar o que acontece, qual a força magnética agindo sobre o fio onde essa corrente elétrica se propaga. B aqui é o vetor indução magnética, no Sistema Internacional de Unidades, dado em Tesla, e a gente chama de vetor campo magnético. E é a intensidade de corrente elétrica, que é uma grandeza escalar, mas que a gente vai precisar sempre conhecer qual é o sentido convencional da corrente. Muita atenção com isso. L aqui é o comprimento do fio que está imerso no campo magnético. A força magnética sobre o fio em cada ponto a gente pode determinar, e aí a força sobre toda a extensão do fio é dada por módulo de B vezes intensidade de corrente vezes comprimento L vezes seno do ângulo θ. Atenção e cuidado agora. Quem é esse ângulo θ? É o ângulo formado entre B e I. Ô Ives, mas I é uma grandeza escalar. É verdade. É o ângulo formado entre o vetor B e o sentido da corrente elétrica no ponto do fio. Muita atenção e cuidado, porque é aqui que a gente vai determinar o valor de C. Lembrando que seno de zero e seno de 180 graus é igual a zero. Logo, quando o campo e a intensidade de corrente forem paralelas, a força magnética é nula. Ou seja, se o sentido da corrente elétrica é paralelo ao sentido do campo, então a força magnética sobre o fio é nula. Por isso aqui, vetor nulo. Então, já sabe, se o sentido da corrente, se o fio está paralelo ao campo, não sofre força magnética. Uma outra coisa que é importante que você fique atento, L é o tamanho, é o comprimento do fio, mas é sempre o comprimento imerso no campo. Como assim, Ives? Pode ser que você tenha um fio de 10 metros de comprimento, mas apenas 2 desses 10 metros estão dentro de um campo magnético. Então, somente esses 2 é que devem ser considerados aqui no comprimento L. Então, L é o comprimento que está imerso no campo magnético. Muita atenção e cuidado com isso. Uma outra coisa que é muito importante é que a força magnética feita sobre o fio é sempre perpendicular a esse fio. Então, a força que atua sobre o fio é sempre perpendicular a esse fio. Ela vai ser nula se o fio for paralelo ao campo magnético e vai ser diferente de zero se não for paralelo. A intensidade dessa força vai ser dada pelo módulo do campo vezes a intensidade da corrente, vezes o comprimento que está imerso no campo desse fio, vezes o seno do ângulo formado entre o campo e o sentido da corrente elétrica. Tranquilo? Para acompanhar todas as outras aulas desse curso que já aconteceram, basta dar uma olhada aqui no card. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um fio de comprimento L igual a 30 centímetros faz ângulo de 90 graus com um campo magnético de intensidade 0,5 Tesla. Se o fio é percorrido por uma corrente elétrica de 400 mA, o módulo da força que atua no fio é, em newtons, força sobre fio, Bill. Simples assim. O módulo da força sobre o fio é dada por Bill seno de θ. Como na questão
o campo é perpendicular ao fio, o seno vale 1. Para encontrar o valor da força, agora é só substituir. A intensidade do campo foi dada, 0,5. A intensidade da corrente foi dada e atenção, 400 miliampere. Lembrando que milha é 10 elevado a menos 3. E o pedaço de fio tem 30 centímetros. Lembra que centímetro é a centésima parte do metro. Aí lá vamos nós. Metade de 400 é 200. 200 vezes 30 dá 6.000. Vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 2 dá 10 elevado a menos 5. E aí agora a gente vai fazer os cálculos com cuidado. A gente vai fazer agora 6.000 vezes 10 a menos 5. Como eu tenho aqui 3 casas decimais, eu posso simplificar esses 3 zeros e acrescentar 3 aqui no expoente. Terminando então, 6 vezes 10 elevado a menos 2, força no sistema internacional é dada em Newton. Então eu tenho 6 vezes 10 elevado a menos 2 Newton sobre o fio, e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra D, de detona fera. Esse é seu ato. Um condutor retilíneo de comprimento 0,5 metros é percorrido por uma corrente de intensidade 4 ampere. O condutor está totalmente imerso num campo magnético de intensidade 10 elevado a menos 3 Tesla, formando com a direção do campo um ângulo de 30 graus. A intensidade da força magnética que atua sobre o condutor é... Fera, dá uma olhada no texto. Força sobre fio. Força sobre fio, você já sabe, é igual a bio. Bio seno de θ. O valor da intensidade do campo, ele disse para a gente, 10 elevado a menos 3. A intensidade de corrente foi dada também, 4 ampere. Além disso, ele fala que o comprimento do fio é 0,5 metros. E ele diz que o ângulo é de 30 graus. Aí eu preciso lembrar que o seno de 30 graus é igual a meio. Ora, 4 vezes meio dá 2. Meio vezes 2 dá 1. 1 vezes 10 a menos 3, acabou a questão. Então, a força vale 1 vezes 10 elevado a menos 3. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra D, de detona fera. Esse é seu ano.